Você prefere ser bonito e rico ou pobre e feio? Essa é uma pergunta que seria bem idiota, né, e óbvia, mas vamos colocar aqui em termos financeiros. Você preferiria um título que te paga um juro maior com risco zero, ou você preferiria um título que te dá um retorno menor, mas que tem um risco um pouco maior? É claro que essa pergunta também deveria ser óbvia. Todo mundo quer um melhor retorno possível pelo menor risco, se possível zero, né? Ou quase zero. Mas não foi o que o mercado escolheu ou vem escolhendo. E tem um volume gigantesco que está preferindo ser pobre e feio. Mas tem um excelente motivo para isso e é exatamente sobre o que eu vou falar hoje. Meu nome é Renaud Adorno, tenho 10 anos de experiência em comércio exterior e venho há mais de 7 anos investigando para onde vai a liquidez do mundo, investigando e estudando a macroeconomia. Você pode me encontrar tanto no Instagram, quanto no YouTube, como também no Spotify. Basta você procurar aí pelo nome Renaud Adorno e você me encontra lá. Então vamos lá, hoje vai ser um capítulo bem mais denso, a gente vai entrar mais fundo ali nesse buraco negro, tentar chegar o mais perto possível para você ir entendendo, mas eu vou deixar isso da forma mais fácil e didática possível, né? Então a gente teve aí um leilão, digamos assim, que é feito pelo Tesouro americano, dos títulos da dívida pública americana, que são os treasuries, ok? E esse leilão foi feito aí com títulos de curtíssimo prazo, certo? Que é o short end da curva de bonds. Então a gente está falando de títulos de treasuries de 4 semanas e também de 8 semanas. Então é uma coisa muito curto prazo. Eu te empresto aqui, 4 semanas depois você me devolve com aquele juro, certo? Uma coisa muito simples, como funciona aí todos os títulos. Se você pegar a taxa básica de juros, que é o que a gente vê na TV, que é o que todo mundo fala, que eu venho falando várias vezes, tá? Eu vou sempre repetindo esses termos para você ir aprendendo cada vez mais. Esse daí a gente chama de overnight, né? Que é de um dia para o outro. Ou a gente chama isso de RRP, que é o Reverse Repo, certo? Depois eu vou te explicar, mas basicamente a operação da taxa básica de juros, ela é um repo em si, mas ela é um pouquinho diferente. Mas quando a gente fala RRP, ou a gente fala de overnight, ou a gente fala de taxa básica de juros, ou a gente fala sobre Federal Funds Rate, tudo isso é a mesma coisa. É aquela taxa que aparece na mídia, que é o mais curto possível, que está na ponta do prazo curto dali da nossa curva de bonds, ali bem no comecinho dela, certo? Essa taxa básica de juros, ela está aí em torno dos 4,2% hoje, certo? Então você tem um retorno de 4,2% fazendo um overnight ali com o Fed, de um dia para o outro, o que está super alto, digamos assim, certo? E aí você tem a expectativa de que o resto da curva seja cada vez mais caro. Lembra? A curva saudável, ela tende a crescer cada vez mais, então você teria que partir de 4,2% e as outras teriam que ser ali um pouco maiores, 4,5, tal, 6, 7, até os títulos de longo prazo. Só que o que você está vendo? Você está vendo uma completa aberração desse mercado, onde esse último leilão de T-bills, que são os treasuries, desse de curto prazo, de 4 e 8 semanas, você está vendo juros de 3,4% ou até 3,1%. Então, para quem entende de bonds, isso é uma aberração, isso é uma coisa nunca vista na história, isso é uma coisa assim completamente inédita, que não deveria, em nenhum tipo de economia sã, deveria acontecer um negócio desse, mas foi exatamente o que aconteceu. Então, assim, em princípio, se você tivesse um título, um T-bill, um Treasury de 4 semanas, 8 semanas, com 3,4, 3,1, bem menor do que os 4,2 de você fazer um overnight com o Fed, ninguém em sã consciência deveria comprar isso. É um péssimo investimento, não faz o menor sentido você fazer isso, porém, nós estamos tendo uma enxurrada de demanda em cima desses títulos, e é uma coisa completamente anormal. Nós estamos falando de demandas astronômicas, coisas de bilhão, trilhão de dólares até em cima disso. Só que, por que isso está acontecendo? E aí que a gente entra na nossa palavra-chave, que sempre vamos falar sobre isso, e é a base de toda a economia mundial, que é o colateral, certo? Então, aqui você faz uma distinção, o próprio mercado já mostra pra gente que tem alguma coisa errada, certo? E se tudo que a gente faz é Ripple, onde a gente tem um colateral,
Por que a mesma coisa não acontece com a taxa básica de juros, né? Por que você está usando ali, você está procurando esses títulos ali de 4, 8 semanas, de 2 anos, de 10 anos, todos os outros ali como colateral, e você não está usando da mesma forma o Fed, digamos assim, com a taxa básica dele, que é o que a mídia fala, que todo mundo bate. Qual que é a diferença aí? E aí você percebe, quando você faz uma investigação mais profunda, que quando você faz esse overnight com o Fed, você não está fazendo um Ripple clássico, como os bancos realmente querem, mas ali você está envolvendo o que eu já falei em capítulos anteriores, que são os Bank Reserves, né? O Bank Reserves é uma coisa diferente, né? Ele não é um dinheiro em si, não é o dólar em si, mas sim um token interbancário. Ele não sai do sistema bancário. E, pior ainda, ele não tem um uso clássico como colateral. Ele é um colateral inferior do que simplesmente você ter um título na mão. Então ele não pode ser usado no eurodólar. Ele não é usado no eurodólar, ele não participa, não acontece nada com esses Bank Reserves. Eu já falei em capítulos passados sobre esse assunto. Só que o mais engraçado é que não somente os Bank Reserves são inferiores, mas se você começa a fazer uma investigação sobre as atas de reunião do Fed, o próprio Fed admite de forma velada que eles são sim inferiores. Na verdade, nem tão velado assim, né? Eu vou te dar um exemplo aqui de uma das atas ali de reunião do Fed de St. Louis em 2007. Eles mesmos admitiram isso falando a seguinte coisa, olha isso: Bank Reserves podem ser inferiores aos T-bills, aos treasuries, porque os reserves só podem ser mantidos em instituições financeiras específicas, enquanto os T-bills podem ser mais úteis quando utilizados em operações que envolvem colateral em Ripple, algo que não é possível com reserves. Então, o próprio Fed, algumas pessoas ali do Fed começam a admitir, mas uma coisa muito velada, que não se publica, de que, a gente é completamente obsoleto, não funciona os Bank Reserves, e é por isso que você tem uma demanda muito maior por todo o resto da curva de bonds, menos aqui a mídia toda foca, que é o overnight. Então ninguém liga para o overnight, mas todo mundo liga para o resto da curva como colateral, certo? Então, a demanda de colateral é tão grande, mas tão grande, que os juros do T-bills de curtíssimo prazo, de 4 a 8 semanas, consegue ficar mais baixo do que o overnight de um dia. Não faz o menor sentido. Então, esse é o tipo de informação, dessa inversão que é super bizarra, né? Porque geralmente a gente vê uma inversão entre 30 anos, 20 anos e 2 anos. Ou vê de 10 anos para 1 ano, certo? Mas à medida que você tem períodos cada vez mais curtos, que começam a inverter um em relação ao outro, você chega no extremo onde 4 semanas inverte em relação a um dia. Ou seja, quanto mais você tem uma inversão que se aproxima ali da parte mais curta, de períodos mais curtos de vencimento, mais a gente tem um sinal de fumaça, né? Quanto mais fumaça tem, mais significa que temos ali um fogo para acontecer. Tem alguma coisa muito errada acontecendo. E deveria sair em todos os jornais, mas obviamente que não sai. Por quê? Porque existe toda uma narrativa que é importante ser mantida de que o Bank Reserves é a coisa mais importante do mundo. O Bank Reserves é exatamente a melhor ferramenta que existe para controle monetário, para política monetária. É ele que vai definir o que vai acontecer nos Estados Unidos e é ele que a mídia tem que dar atenção e ela marreta isso em cima de você o tempo inteiro. Então, se você foge dessa narrativa do Bank Reserves, o Fed ele perde completamente o seu poder e acaba aquela ilusão do Fed que eu venho falando em vários capítulos. Mas agora vamos tentar entender no detalhe. Por que então que se tem tanta sede assim por colateral? E a gente já falou isso em vários capítulos no passado, né? Só que eu quero agora falar um pouquinho mais no detalhe disso, tá? Hoje vai ser um capítulo um pouco mais denso, espero que você tenha paciência para ficar até o final, mas prometo que vai valer a pena. Então vamos lá. Primeiro,
você tem que começar na oferta desses treasuries, oferta de T-bills. E como que acontece isso, né? O governo, ele precisa, a gente sabe que todos os governos, eles são endividados, eles têm déficit público, eles precisam pagar por obras, pagar pelas coisas, em princípio, né, constrói estradas, constrói hospital, constrói todas as coisas e tal, mas o que a gente vê é gastos absurdos, extraordinários, medidas emergenciais, né, você vê até os Estados Unidos ali mandando bilhões e bilhões e bilhões de dólares para a Ucrânia de dinheiro de impostos. Você vê ali que financiando guerras e coisas que não necessariamente as pessoas concordam, certo? Mas não interessa, tudo isso é aprovado no Congresso, entra no orçamento e obviamente que o governo não tem dinheiro para isso. E aí você precisa emitir títulos da dívida pública para levantar esse dinheiro, prometendo pagar um juro no final do termo. É basicamente isso que acontece. E todos os países do mundo são ultra endividados, eles têm um déficit, né, baseado nos seus gastos, um déficit fiscal. E pior ainda, quando você tem ali gastos que são mais expressivos, que são inesperados, como a gente teve ali na pandemia, né, em março de 2020, o mundo inteiro fez isso em vários países. Então todos os congressos foram se reunindo e foram ali aprovando pacotes emergenciais de gastos que estouraram completamente todos os tetos possíveis, mais de dinheiro que precisa agora, porque senão as pessoas vão morrer, né? Então você usa o sentimento das pessoas, etc., e vai aprovando, e para isso você tem que emitir títulos da dívida pública. No Brasil, né, é o Tesouro ali fazendo, e nos Estados Unidos os T-bills. Então, o que acontece? Os T-bills de curto prazo, eles acabam sendo emitidos nessas situações onde você tem uma coisa mais emergencial. Por quê? Porque esses títulos de curto prazo são os mais fáceis de serem vendidos nos leilões. Então, quando você tem um leilão de um título, você tem ali a primeira linha de compradores que vai chegar neles. E essa primeira linha, esse pelotão de frente, que é o primeiro contato que existe entre o governo e o sistema bancário, a gente chama ele de primary dealers, que são os bancos, os negociadores primários, digamos assim, né? Se for pegar pelo pé da letra, mas vamos chamar ali de primary dealers, mas são os bancos, os bancos de primeira linha que fazem a compra ali, pegando na fonte dos T-bills, e a partir deles tem todo o mercado de bonds, mas eles são ali a ponta da lança, digamos assim. Só que, então você tem a preferência dos T-bills para isso. Porém, o que acontece? Vamos olhar do lado do governo agora, certo? As boas práticas do Tesouro americano pregam que não é muito bom você ficar emitindo T-bills de curto prazo adoidado, né, de forma desenfreada, se você tem uma expectativa de uma subida de juros no futuro. Mas por que isso acontece? Porque digamos que eu estou emitindo lá meus T-bills com um juro X e eu sei que lá na frente eu tenho uma expectativa de subida de juros. Que acontece? Como esses juros são de curto prazo, eu vou ter, para eu poder rolar a dívida, porque eu sou o governo, né? Eu não pago dívidas, eu fico rolando e pegando uma dívida, um cartão de crédito vai pagando o outro, certo? Então, para eu rolar essa dívida, se eu tenho uma expectativa de juros maiores no futuro, eu vou ter que pagar mais caro por isso no futuro. Então, imediatamente vai vencer e eu vou ter que rolar e a minha dívida vai ficar mais cara e o meu déficit, a minha dívida em juros vai ficar cada vez maior e cria uma bola de neve. Isso é ruim para qualquer governo, certo? E principalmente agora que você tem ali o Jerome Powell do Fed, que é o chairman do Fed, que eu já falei ali extensivamente nos outros capítulos, como ele está assim, querendo porque quer acabar com a inflação, precisamos acabar com a inflação, precisamos subir a taxa de juros, etc. Esse é um comportamento que a gente chama de hawkish. Hawk é águia em inglês, né? Então, quando eu estou hawkish, significa que eu quero porque eu quero subir os juros e eu vou subir de qualquer forma até eu destruir a nossa inflação, que é o grande vilão, e eu vou ser o salvador da pátria, né? Então, a gente conversou bastante sobre isso. O contrário disso, só para você entender um pouco da terminologia, aproveitando que eu estou fazendo um aulão aqui, digamos assim, né, de bonds, o contrário de hawkish, que é a águia, é o dovish. O dove em inglês é pombo, né? Aquele pombo da paz, digamos assim.
Você tem até o sabonete no Brasil, Dove, né, que a gente chama, mas é o Dove. Então, dovish é quando você tem expectativa de queda. Então, quando o Jerome Powell fala assim, subi demais os juros, agora eu quero dar uma caída porque eu destruí tudo, eu quero voltar, né, tentar voltar atrás, aí ele volta a ser dovish. Mas, por enquanto, ele está hawkish. E isso está sendo transmitido para o Tesouro Americano. Os dois se conversam, né? São duas entidades que ficam ali o tempo inteiro. Na verdade, o Fed ele é subordinado ao Tesouro americano, onde nós temos a Janet Yellen. E a Janet Yellen era justamente a ex-chairman do próprio Fed. Então, o Jerome Powell e a Janet Yellen se conversam o tempo inteiro, e aí já fica meio que acordado que, minha amiga, você não está entendendo, eu vou subir esses juros ao infinito até finalmente eu dar conta de baixar a inflação, vou destruir absolutamente tudo. E o Tesouro ouviu o Jerome Powell e ele vem justamente preocupado com essa emissão de T-bills, né? Então, se eu vou subir os juros, eu preciso agora evitar emitir T-bills demais, que são o melhor colateral que existe. E aí, você percebe uma redução, vou até te passar números aqui, só para você ter uma ideia. Em setembro, a gente teve ali 65 bilhões em T-bills que eram emitidos por semana, tá? Só que em outubro caiu de 65 para 55 bilhões e agora, em dezembro, nós estamos praticamente numa velocidade de 45 bilhões por semana. Então você vê uma clara redução pisando ali no freio na emissão de T-bills. Então a gente vê que pelo lado da oferta, tá realmente, é claro que uma oferta menor faz com que o seu preço suba, certo? Então pelo lado da oferta você vê um pé no freio, uma redução, o governo um pouco relutante em emitir esses T-bills, colocando menos colateral no mercado de Ripple, certo? Isso já aumenta a pressão do lado. Agora, tem um outro lado da situação, que é a demanda. E esse lado tem uma força infinitamente maior, que dá uma pressão muito maior do que a falta de oferta dos próprios T-bills. E ela está muito, muito grande mesmo. Agora, por que isso acontece? Eu já falei várias e várias vezes sobre o mercado do Ripple, que é uma coisa muito simples, né? Como é que eu uso colateral? Como é que foi a partir de 2008, quando os bancos começaram a ficar desconfiados um do outro? Em princípio, é uma coisa muito simples. Você me dá uma caução, digamos que eu pego o seu carro, né? Você me dá o seu carro de garantia e eu te dou um empréstimo. Caso você não me pague o empréstimo, eu liquido o seu carro, eu faço repossession, né? Eu confisco o seu carro e eu vendo ele na praça, recupero o meu dinheiro, ou seja, eu tenho um risco zero na minha operação. E esse carro, essa caução, esse colateral, o melhor colateral que tem são os T-bills, eles são extremamente líquidos. Então, quem tem um T-bill na mão, eu dou ele de colateral, pego um empréstimo que com um juro muito baixo ali, eu faço um overnight com outros bancos ali no mercado do eurodólar, no mercado privado, não preciso confiar em absolutamente ninguém, é descentralizado porque todo mundo acredita no colateral. Então, seria uma solução perfeita, né, para riscos de crédito, porque eu posso liquidar a qualquer momento, está tudo certo, tudo funciona e tudo está maravilhoso. Mas a gente sabe que essa explicação que eu acabei de dar, ela é ultra simplória. Não é assim que funciona. Na verdade, é muito mais complicado do que isso, mas eu quero te dar agora uma visão para você entendendo cada vez mais profundamente o que está pegando e por que nós temos um caos na economia do crédito mundial. Então, em princípio, colateral, Ripple é um funcionamento bem tranquilo, mas agora eu vou dar um exemplo de como que isso consegue ficar complicado, certo? Onde que o bicho pega, para você começar a entender onde que a gente vê as falhas desse sistema, que é bem mais alavancado do que a gente imagina. Então vamos usar um exemplo aqui. Digamos que você seja um hedge fund, né? Um hedge fund é um fundo de investimentos, de um pool de investidores, tem no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos. Você tem ali até aposentadorias, né, que dependem do retorno de um hedge fund, e é uma forma de você não manter o seu dinheiro parado, se proteger contra a inflação, etc. E eles têm que manter o dinheiro rodando o tempo
tempo inteiro e obtendo juros, obtendo o melhor retorno possível. Então, todos os hedge funds do mundo, eles competem ali entre si para ter os melhores retornos. O Warren Buffett, todos eles, tem milhões de fundos que existem aí ao redor do mundo. Então, você é um hedge fund americano e você, obviamente, você gerencia o seu fundo para trazer o maior retorno possível aos investidores do pool. E aí, obviamente, que para você ter um retorno maior, você precisa ter acesso a instrumentos que são um pouco mais arriscados, né? Quanto maior o retorno, maior também é o risco. E é claro que você não quer usar o seu próprio capital para comprar esse título mais arriscado para ter um retorno melhor. Você quer, na verdade, sempre, um bom hedge fund sabe que você nunca usa o seu dinheiro, mas você usa o dinheiro dos outros. Ok? Então você precisa pegar dinheiro emprestado no mercado. Mas qual que é a melhor forma possível para que um hedge fund pegue um financiamento para que ele possa pegar o retorno, né, comprar um instrumento arriscado, ter um retorno melhor e poder se pagar e pagar também a quem ele emprestou. A melhor forma de você pegar dinheiro emprestado chama-se Ripple. O Ripple parece que ele cabe assim como uma luva, é uma música nos ouvidos do hedge fund. É a melhor forma de você poder se financiar, porque basta você colocar um colateral, eu pego ali o meu dinheiro a custo baixíssimo e eu consigo comprar finalmente o instrumento que eu tenho. Só que tem um problema aí. Esse hedge fund, ele não tem T-bills, que é o pristine collateral, que é o melhor colateral que tem, o mais líquido, mais seguro, de risco, né, praticamente zero ali. Mas não, eu só tenho meus junk bonds corporativos, eu tenho títulos mais arriscados que estão aqui no meu balanço, porque eu preciso de retorno, certo? Então, eu não consigo simplesmente pegar o meu junk bond e usar como colateral no Ripple. Eles não vão aceitar. E aí, como é que você resolve essa equação? Como é que você faz o hedge fund ter acesso a isso? O hedge fund puxa o telefone, entra em contato com o dealer dele, o primary dealer, aquela linha de frente ali para o tesouro, ou na verdade um banco local assim, mais conhecido, e liga para ele e fala: "Ó, cara, você tem um T-bill para me emprestar? Que eu quero pegar dinheiro no mercado Ripple para financiar e comprar o meu ativo mais arriscado." E ele fala: "Cara, tá em falta, eu não tenho, mas eu conheço quem tem. Tem muita gente que tem ali uns primary dealers maiores do que eu, eles têm sim uns T-bills. E eu posso te dar acesso a eles para que você possa utilizar o colateral deles como seu colateral." Certo? Então eu vou te arranjar ele. Então o que o dealer local vai fazer? Ele vai acabar sublocando aquele colateral de terceiros e emprestando ele para o hedge fund, para que o hedge fund poste o colateral de T-bill emprestado, sublocado em Ripple, para pegar o empréstimo que ele precisa para comprar o título de alto retorno, para ele ter um retorno maior. Você está conseguindo, tá me seguindo até agora? Estou tentando falar da forma mais simples possível, mas você começa a ver ali o caos iniciando, né? A bagunça que já começa a acontecer. Só que essa prática é completamente normal dentro do mercado de Ripple. E você percebe que esse dinheiro emprestado que você acaba pegando, ele está sendo usado em cima de um colateral. Só nesse caso, nesse exemplo simplório que eu acabei de dar, esse colateral já foi usado pelo menos 2 vezes. Uma vez da forma normal no Ripple, mas pelo menos a segunda vez que esse hedge fund pegou emprestado via um agente que é um local dealer que nem ele tem e nem o hedge fund tem acesso a esse colateral, mas de um terceiro ainda. Então, esse colateral foi utilizado pelo menos 2 vezes. E essa parte, essa propriedade dentro do mercado de Ripple, a gente chama isso de fator multiplicador de colateral. É praticamente um fractional reserve lending, certo? Eu não tenho a grana, mas eu alavanco em cima e crio o colateral do além. Na verdade, eu não estou criando esse colateral, estou pegando ele emprestado para eu poder usar aqui na minha operação, certo? Para eu poder ter acesso a crédito. Só que tem outras pessoas também usando a mesma coisa. Então, você percebe ali um pouco da dança das cadeiras.
Então esse é o fator multiplicador de colateral em Ripple. Então ela é uma prática que ela é bastante comum no mercado, mas não é somente no mercado de Ripple. Também existe todo um mercado de derivativos que usa isso da mesma forma que o Ripple para poder se proteger, né? Caso ele tome um loss numa operação, ele tenha um prejuízo, etc. Em mercados muito mais arriscados ainda, mas eu nem vou entrar nesse assunto hoje. Vamos manter aqui no Ripple. Então você consegue ver que existe uma bagunça, só que como é que você entende exatamente quanto que tem de cada um? De que números nós estamos falando? Qual que é o volume de dinheiro que está envolvendo esses colaterais, né? Quem está usando, etc. E é aí que vem a parte onde a gente chega no limite do nosso buraco negro, digamos assim, porque o máximo de informação que a gente consegue obter é se você tiver a paciência de entrar nos relatórios trimestrais que os bancos do mundo vão fazer, mostrando todos os seus balanços com mais de 200, 300 páginas, e você tem que procurar sobre termos específicos que, por uma coincidência, só são encontrados em notas de rodapé desses documentos. Ou seja, você tem que fazer um trabalho de detetive, investigativo, ter muito tempo sobrando para poder fazer esse trabalho, né? Inclusive essa informação aqui que eu vou te passar foi o Jeff Snyder, que gastou ali horas e horas a fio, né? Hoje ele já sabe muito mais, já está acostumado com essa parte burocrática, né? Pessoalmente eu não tenho muito saco, mas para você entender o que está acontecendo e ver ali os números. Mas mesmo quando você chega nesses números, eles são extremamente vagos. Então eu vou te dar aqui uma ideia melhor para você entender do que eu estou falando. Então digamos que você pega ali o balanço do JP Morgan, que foi feito agora, e dê uma olhada ali, beleza, qual que é o tamanho do colateral que o JP Morgan vem usando ali no último trimestre? Então a gente chega num número de 1,34 trilhão de dólares. Olha que loucura, olha o tamanho. Isso é só um banco, tá, gente? Isso é o JP Morgan Chase dos Estados Unidos. Nós temos aí centenas de bancos que estão no mercado euro-dólar operando usando colateral. Agora, esse valor de 1,34 ele é gigante, mas ele apresenta uma queda em relação ao ano passado, porque no ano passado, nesse mesmo período, era 1,47 trilhão. Então caiu de 1,47 e foi para 1,34. Só que, beleza, você tem esse número que aparece ali no balanço deles, só que você não sabe exatamente qual que é o percentual disso que está no Ripple tradicional, que você está simplesmente pegando o colateral, apresentando, pegando o seu dinheiro, está tudo certo, e qual que é o percentual que já foi reutilizado, que já foi reipotecado, reemprestado, relocado, né, colocado, sei lá, todos os nomes possíveis e imagináveis, e você não sabe nem quais deles são realmente seus, qual você está pegando emprestado, quais na verdade são seus, mas qual você emprestou para terceiros, que na verdade já emprestaram para outros terceiros. Está vendo o tamanho da zona que é isso? Então você não consegue saber. Outro exemplo aqui, que a gente percebe nessa macro tendência de queda desse valor, é também o Goldman Sachs, que ele apresentou ali uma queda que no ano passado tinha ali 1 trilhão postado em colateral, mas que nesse ano caiu também para 800 bilhões, foi uma queda bastante expressiva de um ano para o outro. Então temos ali quase entre 8% a 20% de queda no tamanho do colateral postado. Então são duas observações que a gente pode fazer analisando, né? 3 na verdade. Primeiro, que não tem transparência nenhuma, os bancos colocam aquele valor, mas eles não têm obrigação nenhuma de dar detalhes em relação a isso, e é aí que está o nosso buraco negro. Segundo, são números gigantes, $1 trilhão é uma coisa completamente insana, né? De empréstimos alavancados, etc. Então você não sabe qual que é o tamanho do problema ou do risco real nesse fator multiplicador. E terceiro é que quando você vê a tendência desse colateral, que é justamente a espinha dorsal do crédito mundial, é o que permite você emprestar, é o que permite os bancos expandirem o seu balanço, é o que permite eles emprestarem para empresas, para outros bancos, para entidades, para as pessoas, fazendo a economia crescer, tal. Esse que depende do colateral, esse número em colateral está caindo. Então, a gente precisa entender que a gente não sabe exatamente qual é o motivo da queda, mas a gente pode especular nos vários fatores que podem fazer isso cair, certo? Pode ser que o valor do colateral em si esteja
caindo, porque você está tendo muita venda de títulos, né? Então você está tomando um margin call, né? Valia 1 milhão, agora vale 800 e tal, que nem na crise de 2008. Pode ser que isso esteja acontecendo. Também pode ser, e a gente sabe que é também parte desse fator, o fato de que se tem uma emissão menor de T-bills. Uma emissão menor faz também ter uma disponibilidade menor no mercado para a alavancagem, certo? Então você não consegue saber exatamente quanto tem, simplesmente é impossível você ver o que está de fato acontecendo, porque, volto a repetir, o eurodólar é um mercado privado, 100% privado, com segredo industrial, não regulamentado, descentralizado, então não tem nenhuma entidade que vai forçar a você ver aí o breakdown, digamos assim, os detalhes desses números. É impossível você saber sem você estar dentro do banco ou ser um dos tomadores de decisão ou quem realmente faz esses relatórios ali no final. Então, o mais interessante é a nomenclatura que é usada, porque no balanço eles falam que os colaterais, é engraçado, ele mostra assim, você tem parte de colaterais próprios, como também emprestados, para poder postar, né, no colateral de outros. Aí tem uma frase que é legal, assim, ó, olha só, terceiros podem ou não ter direito de revenda desses colaterais. Ou seja, você literalmente está falando que pode ser que o cara que pega emprestado de mim possa revender esse colateral e usar como Ripple e emprestar para outro, que esse também vai emprestar para outro, ou pode ser que não, pode ser que eu use ele para mim. Então, assim, pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que talvez, você nunca vai saber, certo? Essa é a transparência que nós temos no mercado euro-dólar, que é completamente, né, insano. Então, ou seja, não somente você está reutilizando ele, o colateral, mas ele pode ser repostado por terceiros. É uma bagunça incrível, mas é a bagunça que simplesmente faz todo o funding, todo o financiamento de todos os mercados do comércio exterior do mundo inteiro. Graças a ele você tem comida na sua mesa, graças a ele você tem um celular na sua mão importado, graças a ele você tem todas as coisas e o comércio exterior flui em cima dele e ele vem funcionando numa bagunça organizada, digamos assim. Mas quem gerencia essa bagunça organizada? Quem dá o termômetro de quanto isso expande? São os primary dealers. Essa é a primeira linha de frente que vai fazer ali a negociação e vai permitir você fazer a rehipoteca, digamos assim, o uso de colateral com fator multiplicador. Só que, da mesma forma que ele permite você expandir e multiplicar, ele também pode, a partir do momento que esses primary dealers começam a ficar desconfiados e percebem que eles estão expostos demais e a operação está em risco, eles param de permitir a rehipoteca, eles param de oferecer a rehipoteca de colateral. Eles começam, então, a contrair o fator multiplicador de colateral em Ripple. E quando isso acontece, aí você tem uma retração gigantesca em crédito. Por quê? Porque naquele exemplo que eu dei antes, do nosso amigo hedge fund, que estava querendo comprar aquele título mais arriscado para ter um retorno maior, ele depende do fator multiplicador de colateral para ter acesso ao T-bill, porque ele não tem. Então ele sempre precisa da intermediação do primary dealer para poder usar e pegar aquilo emprestado para ele se financiar. Só que os hedge funds nos Estados Unidos, eles são responsáveis por grande parte. Você tem fundos de pensão que dependem de hedge funds, certo? Você tem aposentadorias que dependem do retorno, porque o cara quer se aposentar e ele quer ter a tranquilidade no final da sua vida para pelo menos não ser engolido pela inflação quando ele estiver na melhor idade, digamos assim. Então, olha como existe uma interdependência. Aí, quando você corta esse vínculo, que o hedge fund não tem mais acesso à rehipoteca de colateral, ele vai ter que dar um jeito de burlar isso, ele vai ter que ter um jeito de
ele mesmo partir para cima e entrar ali na muvuca para ele colocar suas mãos diretamente no T-Bill. Ou eu tenho o T-Bill ou eu estou fora do Ripple. Então, a minha única chave, já que eles não querem me ajudar, eu mesmo preciso ir lá e arrancar a força. Eu preciso botar grana em cima disso, porque quero entrar no mercado de Ripple. Se eu estiver fora do Ripple, estou fora da festa. É assim que o hedge fund pensa, e a sobrevivência do fundo e a sobrevivência dele, né, da prosperidade do fundo, da longevidade do fundo, é que ele tenha bons resultados, é que ele tenha um percentual alto por ano para manter o pool de investidores vivos. Senão, eles começam a pedir resgate de saque e aquele fundo começa a quebrar. Você viu até alguns fundos ali que começaram a ter seríssimos problemas, que começaram até a bloquear saque porque não estavam performando bem. E isso gera uma crise em cascata dentro de países regulamentados como Estados Unidos. Então, olha como tudo é muito interligado. Então, o que acontece se você cria uma demanda gigantesca de hedge funds que tem trilhões de dólares em gerenciamento e eles estão sedentos por T-bills, porque eles não podem mais pegar emprestado, porque eles não podem mais alavancar, não podem mais usar o fator multiplicador de colateral. Em Ripple, você tem uma explosão de demanda. A demanda cresce exponencialmente. E aí sim a gente consegue fechar a nossa linha de pensamento, onde os preços dos Treasury Bills explodem. Aí está o governo, que não entende absolutamente nada, ele lança ali alguns T-bills de forma tímida, lembra do nosso Jerome Powell e da Janet Yellen, que está completamente achando que os juros vão subir. Então eu tô ali relutante, reticente em emitir aqueles poucos títulos, né? Tô reduzindo, tô tirando o pé do freio, e aí vem um barril de piranha de hedge funds, de bancos, de primary dealers, de JP Morgan, de Goldman Sachs, que nem piranhas naquela carniça que é pouca para todo mundo, e engole aquele colateral, mas engole tão rápido que obviamente o preço dele sobe exponencialmente e, por consequência, quanto mais o preço de um título sobe pela demanda, menos ele tem que te pagar. Então o juro dele cai. É assim que os bonds funcionam. Então é por isso que você consegue ver que nós temos ali um mercado que está diante de um risco sistêmico grande, que a gente não consegue saber o que é dentro desse buraco negro, mas a gente sabe que a coisa não é boa, e isso se reflete nessa inversão insana de curva, fazendo com que um Treasury Bill de 4 semanas pague menos do que um título de overnight com o Fed, que de um dia para o outro eu tiro 4,2%, e 4 semanas depois, com risco um pouquinho maior, eu tiro 3,4%, 3,1%, ou seja, é insano, não faz o menor sentido, a não ser que você entenda como o mercado Ripple funciona, como o fator multiplicador funciona e por que isso começa a se tornar cada vez mais caótico. Mas tudo isso que eu te falei, eu sei que está um capítulo muito grande, mas é um aulão que eu acho que é importante você entender, porque não tem como a gente ficar passando ali pela tangente, a gente tem que começar a entrar no ponto do que está pegando na economia mundial, mas tudo isso se passa na surdina, em anotações de rodapé, de balanços bancários, sem atenção da opinião pública, porque o foco é realmente empurrar a importância inexistente dos bank reserves do Fed, como se eles fossem a espinha dorsal do crédito mundial. O Jerome Powell é o cara que manda em tudo, o Fed manda em tudo, o Tesouro manda em tudo, mas na verdade a maioria deles nem entende por que tem uma demanda desenfreada pelos títulos deles. Alguns até falam assim, nossa, a gente fez um leilão de títulos, mas as pessoas ficaram assim, nossa, ele teve um sucesso acima do esperado. Olha o nível de não conhecimento do próprio emissor do título. Então, uma coisa completamente maluca, é uma dissonância cognitiva coletiva dentro do mercado financeiro, e ao mesmo tempo é fascinante a gente poder falar sobre isso. Então, você tem toda uma narrativa que fala sobre o Bank Reserves, e essa história precisa ser contada e acreditada, porque é a única forma de o Fed continuar mantendo a sua hegemonia, digamos assim, como um banco central todo poderoso. Mas o que eu acabei de te falar
são evidências cabais, assim, que provam que o Fed não é um banco central, certo? E esse efeito ele acaba não se limitando somente nos Estados Unidos. Eu falo muito do Fed, mas essas inversões de curva estão se espalhando pelo mundo inteiro. Está sendo visto na Alemanha, no Japão, na Itália, e todo esse jogo de reuso e recolaterização, digamos assim, está sendo feita em todos os lugares. Então, quando você liga esses pontos, você sabe que tem algo muito ruim que está acontecendo no sistema. A gente não sabe exatamente o que é, como é, o que vai acontecer, mas o resultado que a gente está vendo é o que a gente chama de collateral squeeze, ou seja, você tem ali um choque de oferta em cima do colateral, dos T-bills. Não tem para todo mundo, a demanda não para de aumentar e eles também não param de diminuir. E uma hora ou outra alguém vai ter que ceder, alguma coisa tem que acontecer, e aí é importante a gente ver e se proteger em relação a isso, entender o que está acontecendo, para que você veja sempre as notícias por trás, né? Sempre tenta entender os bastidores, e com essa mentalidade você vai conseguir interpretar as notícias de uma forma muito melhor. Eu sei que foi muito denso, depois me mandem feedbacks aí se deu para entender, se não deu. Eu tentei realmente quebrar isso da forma mais simples possível. Tento ouvir aí umas 2 ou 3 vezes, né, para a gente poder ir consolidando, mas com esse conhecimento que você vai sair desse capítulo, vai facilitar muito mais as explicações daqui para frente.